E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Bruno Shiraishi, professor de japonês para iniciantes. E eu estava conversando agora há pouco aqui com a minha esposa e a gente estava falando sobre as dificuldades que a gente enfrenta nos países afora aí, né? Por a gente não ser fluente no idioma, né? Mas como a gente pode se virar com o conhecimento que a gente já tem. E eu estava contando para ela as experiências e os perrengues que eu enfrentava no Japão. E eu tive a ideia, né, de compartilhar aqui com vocês e espero que ajude vocês com isso daí. Porque a gente não precisa ser fluente para a gente aprender a se virar por conta própria. A gente pode se virar muito bem com o que a gente já sabe, mas claro, sempre continuar estudando. Então, continuando esse vídeo aqui comigo e bora lá! Bom, pessoal, eu morei por 15 anos no Japão. Hoje eu tô aqui no Brasil. Mas lá no Japão eu tive muitas experiências, umas engraçadas, outras nem tanto. Mas é legal compartilhar a experiência e como a gente lida com as dificuldades, porque assim pode auxiliar outras pessoas que estão passando pela mesma coisa, né? Eu lembro que uma vez eu sempre gosto de ir em show de rock, né? E muito desses shows eles acontecem em Tóquio, né? E eu tava indo para um desses shows e eu tinha que descer na estação de Shibuya. Mas a estação de Shibuya é enorme, parece uma cidade lá, muito grande mesmo. Não sei se exagerei um pouco, mas é grande pra caramba. E lá na estação de Shibuya tem várias saídas, né? Então você tem que saber muito bem qual é a saída certa para você chegar onde você quer. E eu saí pela mais fácil ali, né? Mas eu saí pela errada, saí pelo lugar errado. E como eu não tinha smartphone, por opção própria mesmo, eu andava com um iPod, que precisava de Wi-Fi para ele se conectar à internet, né? Então eu ia na fé e na coragem. Primeiro eu estudava o caminho certinho para eu chegar no lugar, porque como eu não tinha smartphone, então eu tinha que me virar com o que eu tinha. Ou pedir informação na rua mesmo. Geralmente nas lojas de conveniência, nos combine, né? Ou em posto policial, que são os Koban. Então eu parei num Koban e perguntei para o policial como eu chegava no Shibuya 109. Bom, muitos já conhecem aquele cruzamento muito famoso lá, que é o cruzamento de Shibuya, onde é um dos maiores cruzamentos de pessoas assim do mundo. E lá tem um prédio chamado Shibuya 109, que é um prédio com várias lojas ali, que vende roupas aí para pessoas mais jovens e tudo mais, né? Então, beleza. Aí eu perguntei para o policial como eu chegava nesse lugar. Então eu falei assim: Shibuya Ichimaru-kyu, Doko, eu falava desse jeito. E o japonês, ele entendeu o que eu quis dizer. Então, meu japonês não é fluente, mas eu consigo se virar muito bem lá. Passo uns perrengues assim, mas a gente consegue resolver as paradas. O importante é isso, você conseguir resolver. Não importa se você fala fluente ou não. Claro, se você falar fluente é melhor. Mas muita gente acaba bloqueando, né? Ou não fazendo as coisas por medo. Então não tenha medo. Se você quer ir num show de rock e não sabe como chega lá, estude o caminho. E se você não souber, pergunta na rua, então se vira com o que você tem. Isso é o mais importante, é isso que vai fazer você aprender cada vez mais. Então o japonês conseguiu entender o que eu quis dizer e ele me mostrou no mapa. Ele falou, Shibuya Ichimaru-kyu, né? No building, né? Ele começou a falar inglês comigo, os caras olham pra mim lá e começam a falar inglês. Às vezes é pior, porque o inglês do japonês é bem difícil de entender. Então, beleza. Aí ele me mostrou no mapa, ele falou, Natal, Kokoniru, né? Shibuya Ichimaru-kyu, Koko desu, né? Aí ele falou, Dakara, Kokonite, Kokonimashite. Ele foi me explicando lá como eu chegava. Como tinha um mapa, então eu visualizei o mapa, deu para entender um pouco o que ele estava querendo dizer, né? Aí ele falava, Hashima de, migi mawashite, né? Aí ele falava hashi, ponte, né? Falava assim. Então eu ia pegando as palavras que eu sabia, eu não conseguia entender tudo que ele falava, mas eu pegava as palavras-chave e eu conseguia entender o que ele estava querendo dizer. E beleza, eu chegava lá no lugar, ia seguindo a orientação e quando eu me perdia, eu pegava o iPod, entrava numa loja de conveniência e colocava lá. Então, o Shibuya 109 para mim era um ponto de referência para eu chegar no lugar que eu queria, porque andar em Tóquio ali é bem difícil ali se você não tem tipo um smartphone, então você tem que se virar ali. Mas resumindo, eu consegui chegar lá no lugar, mesmo não entendendo totalmente o que o japonês quis dizer.
E uma outra vez foi na estação de Shibuya também. Eu precisava de chegar numa linha chamada Shonan Shinjuku Line. É uma linha específica lá para eu chegar na cidade que eu moro, no interior ali de Saitama. Eu me perdi lá na estação, porque a estação é muito grande. Tem várias linhas lá com um trem que vai para todo lugar. Então eu cheguei lá e tem uns postos, assim, tem uns lugares assim nas catracas que ficam uns japoneses ali que podem te auxiliar também. Alguns falam inglês, mas eu tentava me comunicar em japonês mesmo. Às vezes o japonês misturava tudo e era complicado entender. Eu falava assim: Sumimasen, Shonan Shinjuku Rai ni wa michi oshiete kudasai. Falava para ele me ensinar o caminho. Aí ele falava: koko wa masugu ite, kaidan wa orite, sugi no hashira wa migi mawashite. Aí eu falava: rapaz do céu, eu ia pegando as palavras que eu entendia e ia tentando internalizar aquilo para poder chegar no lugar. Aí eu falava: beleza, arigato, e meti o pé. Porém eu pegava o rumo mais ou menos que ele falou. Aí chegava nos lugares, kaidan é escada, né, orite, descer. Se você não souber tudo isso, não tem problema. Você vai no rumo que o cara falou e quando você vê que você está num lugar que você está meio perdido, você pergunta novamente. Porque cada vez que você pergunta, você vai estar mais perto de onde você quer chegar, mesmo você não entendendo tudo. Mas o ideal é que você entenda algumas palavras-chave, né? Então assim foi indo, assim, até que eu perguntei umas 3 vezes para os japoneses lá, até que eu consegui encontrar a linha Shonan Shinjuku Line. E beleza, resolveu o problema, né? Então, é assim que você vai lidando com as coisas, né? Uma vez eu me perdi também, sempre em Shibuya, rapaz. Eu tinha uma reunião numa empresa que eu estava fazendo uns trampos aí, e eu tinha que chegar no prédio lá onde ia acontecer um evento lá e tal. E rapaz do céu, e sem celular, sem smartphone era complicado, mas era assim que eu me virava. Então eu me perdi na rua e era um pouco longe de chegar no lugar, então eu sempre saía com pelo menos umas 2 horas de antecedência, né, do evento, e porque eu já contava com esses imprevistos que ia acontecer. Então, lá no Japão, legal que tem bastante loja de conveniência. Então, você pode entrar lá e conectar no Wi-Fi de graça lá. Então, eu entrava com o iPod nos Wi-Fi, ia colocando lá o mapa, né? Até eu conseguir chegar no lugar. Parava nos lugares, perguntava pro japonês onde que era esse prédio. Alguns não conhecia, porque não é às vezes, dependendo do lugar que você vai, se não for um ponto turístico, algumas pessoas não conhecem. Porém, algumas podem conhecer. Então, o ideal é que você pergunte nos Koban, nos postos policial. Lá, geralmente, eles têm bastante informação sobre a cidade, ali, sobre o local, né? Então, assim, eu ia perguntando, sumimasen, kono tatemono wa, michi oshiete kudasai. E ia falando com o que eu sabia ali. E assim, durante esses 15 anos que eu vivi no Japão, foi assim que eu fui me virando. Eu me forçava a situações onde eu tinha que me virar. E assim eu fui aprendendo cada vez mais. Então, essa é a dica que eu dou para vocês. Mesmo que você não seja fluente no japonês, aprenda a se virar com o que você tem. Continue estudando, aprenda as palavras-chave para você conversar, para você poder se expressar e para você poder entender também. Então, isso é a maneira mais rápida e, tipo assim, fácil de você aprender um idioma. É você se expor à língua, você se expor a situações onde você é forçado a se virar com o que você já tem. Beleza? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí desse compartilhamento de experiência aí, né? Se você teve alguma gafe ou já passou por um momento ou passou por uma experiência que você teve que se virar também, compartilha aí nos comentários, porque isso pode ajudar mais pessoas também a perder esse medo, né? Não somente do japonês, mas também de outras línguas. Tem muitos estrangeiros vivendo em vários países aí pelo mundo. Muitas vezes a gente se sente inseguro, a gente fica meio travado, né, para falar, né? Mas para você aprender a destravar isso daí é falando, né? É se expondo e metendo o pé, beleza? Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e qualquer dúvida, só deixar aqui nos comentários. Sugestão de vídeo, pode deixar aí também, beleza? Se você está gostando desse conteúdo aqui, se inscreva no meu canal aí, que eu sempre vou trazer conteúdos assim desse tipo, da cultura japonesa, sobre Nihongo, e assim a gente vai compartilhando conhecimento. Beleza, pessoal? Um grande abraço a todos e até a próxima. Falou!